dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da nossa rádio, a web rádio da Escola Randolph. Aqui quem fala é a Sara e hoje o nosso podcast é muito especial. Na semana passada, a nossa equipe visitou a Rádio ABC 103.3 FM. Lá, apresentamos a nossa rádio no programa NH10. Também conhecemos os estúdios, os equipamentos e conversamos com muitos jornalistas. E o episódio de hoje é com o comunicador Cláudio Brito, uma das grandes personalidades do Rádio Gaúcho. Confere a entrevista que ele deu pra gente. Oi pessoal, aqui é a Alice. Estamos aqui com o jornalista Cláudio Brito e desde já agradecemos pela atenção. O Cláudio José Silveira Brito é um jornalista, jurista e radialista brasileiro. Ele atuou por mais de 50 anos no grupo RBS, afiliada na Rede Globo do Rio Grande do Sul. Atualmente faz parte do Grupo Sinos, atuando como colunista nos jornais NH, VS, Diário de Canoas e ABC, e também como apresentador e comentarista na rádio ABC 103.3. Vamos conversar um pouquinho com ele. Cláudio Brito, quanto tempo você tem de rádio? Eu comecei em rádio no dia 2 de junho de 1965. Eu sei a data, dia, mês e ano, por uma circunstância, até isso é bom. Na época, por exemplo, já digo a vocês, nunca estive numa aula de jornalismo na minha vida. Eu não me formei em jornalismo, eu sou formado em Direito. Porque na época em que eu comecei no rádio e no jornal, não existia ainda a regulamentação da profissão do jornalista. Hoje o jornalista tem que fazer o curso de comunicação social, tem que buscar o registro profissional, que eu alcancei pelo tempo já vivenciado. Por isso que eu sei a data. Quando eu fui fazer prova de que eu já exercia a profissão, eu tinha um documento do dia 2 de junho de 1965, quando numa emergência eu fui chamado para ir ao microfone, às câmeras e tudo mais, quando eu era um aprendiz. Hoje eu seria um estagiário. Na época eu era um aprendiz na Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rádio e TV Gaúcha, RBS TV hoje, na época Rádio e TV Gaúcha. E a equipe de esportes, foi por onde eu comecei, tinha profissionais que cuidavam do rádio e da TV. E um deles tinha a função do plantão de estúdio, aquele que fica a tarde toda ouvindo as outras rádios para dizer gol em São Paulo, gol no Pacaembu de fulano de tal. Eu era auxiliar deste plantão. Eu era auxiliar dele, eu anotava as coisas que vinham de outros lugares e dava para ele. E tinha também um espaço na televisão, na mesma tarde, o pessoal do esporte ficava fazendo rádio e TV a tarde toda. Pifou lá uma parabólica qualquer. Na verdade, houve uma tempestade em Porto Alegre, virou a antena parabólica no topo da torre da TV e a imagem se perdeu. E aí o chefe disse assim, vai lá, senta lá e apresenta aqui do estúdio, quando deveria ser uma externa, né, que viesse por aquela transmissão que caiu. E eu fui, no dia 2 de junho de 65, fazer este atendimento de emergência diante das câmeras e cometi o meu primeiro erro, a minha primeira mancada. Eu disse assim, bom, agora nós vamos ver um gol do Grêmio, marcado por Paulo Lumumba, um jogador antigo do Grêmio. Vamos ver um gol do Grêmio marcado por Paulo Lumumba. Eu estava chamando um videotape que ia entrar, né? Vamos ver um gol do Grêmio por Paulo Lumumba, um oferecimento de Goodyear, o melhor vermute do mundo, e Cinzano, o pneu que roda mais. Eu inverti os slogans. Eu disse que Cinzano, que é uma bebida, era o pneu que roda mais, e disse que Goodyear era o melhor vermute do mundo. Durante muitos anos se fazia uma brincadeira lá no bar da rádio. Eu entrava no bar e o pessoal dizia, salta um Goodyear gelado pro Brito. Então foi assim que eu comecei. Como tu perguntas, eu comecei no dia 2 de junho de 65, desse jeito que eu contei para vocês. Qual é a importância do rádio para a sociedade? O rádio para mim é tudo. O rádio para mim é tudo. Essa pergunta feita para mim fica cercada de suspeição na resposta, porque eu sou completamente alucinado pelo rádio. Eu não tenho coração, eu tenho aqui um rádio dentro do peito. É assim que eu vivo, que eu atuo nos meios de comunicação desde sempre. Porque eu acho, e hoje nós estamos vivendo plenamente a dita convergência. Nós estamos num ambiente em que olhamos ali
3 ou 4 monitores de computadores, tem até monitor de televisão, uma mesa cheia de botões, mas diante de nós, na mesa do comunicador e do entrevistado, e nós aqui estamos todos fazendo rádio, o bom rádio. Rádio que é sinônimo justamente de irradiação, de comunicação, de amplitude. O rádio é o mais convergente dos meios e ele é absolutamente indispensável para a sociedade. Tu acha que o rádio tradicional ele perdeu espaço para os podcasts? Não vejo. Eu acho que os podcasts e outros meios modernos se acrescentam ao rádio. No meu tempo não tinha podcast, mas eu andava cheio de fitinhas cassete dentro do bolso, DVD, CD. Há poucos dias eu faço muita cobertura de carnaval, eu gosto muito de carnaval, e quando eu cheguei aqui, que nós começamos o período passado do carnaval, eu vim com a minha coleção de CDs, de discos com sambas de enredo inesquecíveis, as gravações pessoais que o meu amigo Neguinho da Beija-Flor faz sempre e me manda, e eu não tenho onde tocar. Eu cheguei e não tinha onde tocar, não tem um drive para... Olha, vê só, já sei, ó. Não tem um drive, né? Teria que ter um notebook, coisa parecida. Eu digo, meu Deus. E eu até brinco muito com o pessoal. Às vezes eu peço uma música durante um programa. Olha, me vê aí o samba da Mangueira, por favor, de 2012. E aí o rapaz que está na mesa começa a procurar, baixar computador, não sei o quê. Eu digo, viu só, se eu tivesse com meu CD, já estava rodando. Mas, ao fim e ao cabo, eu vejo que podcast, o que seja celular, são ferramentas. São ferramentas novas que mais ampliam o rádio. E o podcast, não há nenhuma dúvida. Nós estamos aqui gravando para vocês veicularem, depois manterem salvo nos arquivos de vocês, mas se tivéssemos grade disponível na rádio, assim como fizemos há pouco, nós estaríamos no ar dividindo isso com as pessoas. Então o podcast é uma ferramenta que veio... tu fazes um programa de 15 minutos e tem conteúdo para 2 horas e meia. Então tu grava as outras 2 horas e 15. Correto? Então não atrapalha nada, pelo contrário, acrescenta. E na tua visão, qual a importância de uma escola ter o projeto de um rádio? Fantástico, fantástico. Eu até vou contar para vocês. O meu começo é mais ou menos desta forma. Mas olha só, as datas que eu vou citar a vocês. 1958, tá? 1958 eu tinha então 10 anos de idade, ano da primeira conquista de Copa do Mundo pelo Brasil, tá? E o Colégio Nossa Senhora das Dores, Colégio das Dores em Porto Alegre, lá no centro de Porto Alegre, dos irmãos lasallistas, foi o colégio onde eu comecei a minha vida. Eu fui dourense uma vida inteira. Tinha a Rádio Dourense. A Rádio Dourense das Dores, né? A Rádio Dourense era um serviço de alto-falantes no recreio. Tocava músicas. Exatamente. A gente tinha disco, não era nem vinil, disco de baquelite de 78 rotações. E nas quermesses, eu adorava fazer isso. Nas quermesses eu ia para o serviço de alto-falantes. Brincadeira, né? Atenção, moça que está de vestido vermelho junto à banca da pescaria. João Carlos manda-lhe um carinho e esta música que vai tocar. As dedicatórias na quermesse, né? Sabe o que é uma quermesse, né? Então, lá no pátio do colégio, aquelas bancas todas. E o Colégio das Dores era um colégio masculino. Hoje até nem existem mais escolas masculina e feminina, né? Tinha o Sevigné, o Colégio das Freiras, com as irmãs lá e as meninas, e o colégio masculino era o das Dores. Então, nas quermesses, as meninas iam lá para o nosso colégio, e aí tinha aquela brincadeira da quermesse, e eu ficava lá no alto-falante, no serviço de alto-falante, como locutor da Rádio Dourense. Daí o caminho foi... eu tenho até fotografias desses tempos aí, bem pequeno no microfone. Então, o rádio, eu começo com o rádio começa comigo na minha vida profissional. O que eu fiz a vida inteira, eu fui professor na Faculdade de Direito, lecionando Direito Penal, Processo Penal. Eu fui promotor de justiça no Tribunal do Júri, atuando no Tribunal do Júri, aquela coisa, a sociedade reunida, a tribuna, o discurso, etc. E faço rádio, ou seja, eu faço a mesma coisa.
sala de aula, tribunal do júri, conversando com vocês, apresentando o rádio, o que eu gosto é de falar. É isso aí. Créditos. É rádio. Produção. Lirian Oliveira de Carli, Sara Lenner Sandy, Lucas Ramos, Mariana Tramontim Nunes, Murilo Caien Juchen, Evelyn de Borba Abreu, Vinícius Caberlon Martins, Alice Domingues Ramos, Cauã Fioravante, Wendel Cauê Ferreira Landes. Orientação: Luciana Domingues Ramos. Trilha sonora: Snooter, Josh Woodward. Disponível em joshwoodward.com.